Que Deus nos abençoe. Estou esperando vocês darem a vida. Vamos ler a palavra de Deus. 1 Samuel 8. 1 Samuel 8, no versículo 19 em diante. 1 Samuel 8, capítulo 8, versículo 19 em diante. Irmão Leonildo, você lê para nós, por favor? Samuel 8, capítulo 8. Ah, 8. Versículo 19 em diante. Porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel. E disseram: não, mas haverá sobre nós um rei. E nós também seremos com todas as outras nações. O nosso rei nos julgará, e sairá diante de nós, e fará as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as falou perante os ouvidos do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: dá ouvido a sua voz, constitui-lhes rei. Então Samuel disse aos filhos de Israel: vá-se cada qual a sua cidade. Amém. Faz a oração, por favor, irmão. Nossa Senhora, Deus, primeiramente, estamos gratos por esse tempo que desde permitido chegarmos, Senhor, para mais esse culto. Vamos rogar, Senhor, teu perdão para com nossas faltas, nossas negligências, Pai. Reconhecendo que nós mesmos não temos nenhuma qualidade, Senhor, capacidade para nos colocarmos diante de Ti, Pai. Porém, Senhor, temos alcançado, Senhor, tua graça, Senhor, tua misericórdia, Senhor, tem sido estendida sobre nós. Estamos gratos, estamos agradecidos. Pai, rogamos que tu venha ser com cada membro da tua igreja eleita, na nossa conta cada um deles nessa hora, Pai. E agora vamos rogar, Senhor, que tu venha alimentar essa Senhor, nossas almas, com mais da tua palavra, Senhor, da tua voz, enviada pelos últimos dias. Em nome do Senhor Jesus, a ti nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Estaremos hoje falando sobre alguma coisa sobre liderança, né? A liderança da igreja. Sobre quem é o líder da igreja, né? Qual que é o verdadeiro líder da igreja. Vamos começar lendo aqui na mensagem o rei rejeitado. O rei rejeitado. Ali quando, né, onde foi lido na palavra de Deus, o povo ali então tinha rejeitado o seu rei, né? Rejeitado o seu rei. Que era Deus, né? Deus usando, né, através de um profeta, né? Através de um profeta, Deus era o rei ali do povo de Israel. Só que chegou um tempo que as pessoas começaram a olhar as outras nações, né, e quiseram fazer igual eles faziam, ter um líder, ter um homem, um rei ali, uma pessoa ali, para que eles pudessem chamar de meu líder, né, meu governante, meu rei, né, meu rei. E o mundo está assim hoje também, né? As pessoas querem ter um homem para chamar meu líder, né? Meu líder, que ali é o meu líder, né? Vamos ler aqui na mensagem o rei rejeitado, no parágrafo 4:7. E não importa o quanto Samuel tentasse persuadir as pessoas, elas iam atrás dele continuamente, dia e noite. Queremos um rei, queremos um rei, queremos um homem do qual possamos dizer, este é o nosso guia, esse é o nosso guia. Não é o mesmo quadro hoje? As
pessoas querem porque querem ter um homem ali, alguém ali para dizer, ele é o nosso guia. Aquele homem é o nosso guia. No parágrafo 48, o Membrano nos fala, e essa nunca foi a vontade de Deus. Nunca foi a vontade de Deus, ou nunca será a vontade de Deus, que o homem governe outro, né? Que um homem governe outro. Deus governa o homem. Deus é o nosso governante, o nosso rei. Amém. Deus é o nosso governante, o nosso rei. Mas não, hoje, né, até entre os grupos que se diz na mensagem, eles querem ter um homem ali, um líder. Interpretam a mensagem das suas maneiras, nós vamos entrar nisso logo, né, querendo ter um líder, um homem, né, uma pessoa ali que pode dizer, ele é o nosso líder, o nosso rei. E é um perigo muito, muito grande hoje, porque o homem, ele parece ter essa mesma ideia. Não parece poder entender que Deus ainda governa o homem, em vez do homem governar o homem. Então escolheram para si um homem chamado Saul, que era o filho de Quis. E ele era um homem de reputação, um homem honrado. Mas ele combinou direitinho com o povo, porque era de grande estatura, alto, nobre. A Escritura diz que sua cabeça e ombros ficavam acima de qualquer homem em Israel. Tinha aparência de rei e era vistoso de feição. Era um homem inteligente e extraordinário, né? Um homem que tinha boa presença. É isso que as pessoas querem hoje, né? Um homem que fala bem, que tenha muito estudo e tudo mais, né? É isso que eles procuram como líder, como pastor. Agora, esse é o tipo de homem que as pessoas gostam de escolher hoje. As pessoas não parecem estar satisfeitas com a maneira de Deus, com a maneira que Deus estabeleceu sua igreja. As pessoas não estão satisfeitas com a maneira que Deus estabeleceu a sua igreja. Amém. Quando o líder é o Espírito Santo. Não, as pessoas querem um homem para liderar. Você pergunta para as pessoas hoje, você de qual igreja? Sou de tal denominação. Pastor fulano é o meu pastor, o homem lá é o meu pastor. As pessoas querem sempre colocar um homem ali, né? Um líder humano, uma coisa, né, que não é a vontade de Deus. O líder da igreja é o Espírito Santo, é a palavra. Amém. Mas as pessoas não estão satisfeitas com isso de forma alguma. Você pode andar por esses grupos do Brasil todo, você vê essa coisa humana ali, essa liderança humana, nicolaítismo, essa coisa humana ali, o homem governando. Uma liderança humana na igreja. As pessoas não parecem estar satisfeitas com a maneira que Deus estabeleceu sua igreja para ser governada ou controlada pelo Espírito Santo. Governada e controlada pelo Espírito Santo. Essa é a vontade de Deus. Amém. Querem algum homem. Olha para esses grupos, irmãos. Não está assim? Querem porque querem um homem. Ah, não, você tem que ter um líder, um homem. Uma coisa tão humana, tão carnal. E o diabo conseguiu dar esse golpe nesses grupos, né? Derrubar esses grupos que se diz da mensagem. Derrubou, se tornaram denominações. Porque quando a igreja toma um homem como seu líder, aquela igreja, aquele grupo se torna denominação e morre, diz Membrano. E isso está em todos os grupos hoje, né? Todos os grupos hoje têm essa ideia, essa maneira de querer colocar um homem como o seu líder. Mas a noiva de Cristo não. A noiva de Cristo não tem isso. O líder da noiva é a palavra, Jesus, o Espírito Santo, né? Que governa através da mensagem, né? Da mensagem da hora. Quer alguém, algum homem, alguma denominação, certas pessoas para governarem a igreja. Isso, elas não são capazes de lançar-se completamente na mão de Deus
para serem espirituais, serem guiadas pelo Espírito Santo. Elas não conseguem confiar unicamente em Deus. Elas precisam disso, há uma necessidade no coração delas. Né? Há um desejo na alma delas, elas têm aquele desejo. Só que Deus já colocou o nosso líder, mas não. Ela satisfaz esse desejo com a coisa errada. É igual quando a pessoa está com sede, né? É uma coisa natural, ter sede. Mas ela vai e bebe um refrigerante, algo assim, em vez de tomar aquela água pura que iria saciar a sede dela. O ser humano também tem essa sede, né? De uma liderança. Mas Deus já enviou o líder para nós. Amém, Senhor. Que é o Espírito Santo, mas não, as pessoas não conseguem confiar unicamente no Espírito Santo, na palavra, né? Na palavra. Não são capazes de lançar-se completamente na mão de Deus para serem espirituais, serem guiadas pelo Espírito Santo. Elas querem alguém para desempenhar religião para elas, alguém que lhes diga exatamente como fazê-lo, e tudo que se trata disso. Assim que este homem, ele parecia se encaixar exatamente nesse lugar, porque era um homem muito intelectual. E isso é parecido demais com o dia de hoje. Também gostamos de escolher pessoas tais para controlarem nossas igrejas, para controlarem a igreja de Deus. Não é que eu tenha algo a dizer contra isso, mas é apenas para mostrar que não é, nem foi e nunca será a vontade de Deus que tal coisa seja assim. É para Deus governar o seu povo, governar cada indivíduo. É para Deus ser o líder, ser o rei. Isso é a igreja, chamados para fora, né? Governadas por Cristo. E no parágrafo 57, o Mombrano nos diz: mas mesmo assim, né, não é a vontade de Deus que o homem governe o homem. Essa não é a vontade de Deus, que o homem governe o homem. Deus enviou no dia de Pentecostes o Espírito Santo para governar no coração do homem e governar sua vida. Não era para o homem governar o homem. Não era para o homem governar o homem. Então Deus governa a igreja através do seu profeta. Nessa era é a mesma coisa, né? Deus governando através do seu profeta. O irmão William Marion Branham, Deus o vindicou como profeta dessa última era. Então, é nesse ministério que nós devemos estar hoje. Mas as pessoas defendem o ministério de homem, defendem pastor fulano, pastor ciclano, pastor de tal lugar, pastor de tal lugar. Mas quando o irmão Branham teve aquela visão ali, além da cortina do templo, aqueles irmãos falaram, né? Nessa mensagem estamos confiando. E o irmão Branham perguntou: mas quem são essa multidão? São todos Branhams? Porque o anjo falou: são o seu povo, né? Eles eram o teu povo. São todos Branham? Não, são convertidos ao teu ministério. Amém, certo. Convertidos ao teu ministério. Então, de qual ministério você é, irmão? De qual ministério você é? Eu sou o pastor fulano, pastor chicano, pastor chicano. E você noiva? Você que é membro do corpo de Cristo, de qual ministério você é? Ministério de William Branham, o profeta desta era. Desse ministério que eu sou. É desse ministério que você é, irmão. Vocês são desse ministério. Amém. Mas as pessoas parecem não poder confiar nisso. Sendo que Deus vindicou a mensagem de William Branham. Suas palavras nunca caíram por terra. Tudo que ele diz em nome do Senhor se cumpriu. É verdade. Se cumpriram. Todas suas palavras, né, em nome do Senhor se cumpriram. Né? Deus vindicou. E o irmão Branham jamais saiu da palavra de Deus. Mas mesmo assim as pessoas querem, porque querem ter um homem como líder. Isso é o que? Nicolaitismo. Nicolaitismo. Como está na mensagem, a era da igreja, no parágrafo 75. Né? A era da igreja, parágrafo 75. Parágrafo, capítulo 75. No penúltimo parágrafo aqui dessa página, 75, a era da igreja de Éfeso, o irmão Branham nos diz:
Veja como isso começou na igreja primitiva. Foi chamada de obras, depois tornou-se uma doutrina, tornou-se o padrão, tornou-se um caminho inflexível. Finalmente assumiu o controle, Deus foi lançado de lado. Aquilo que começou tão pequeno, tão quietamente, tão inofensivamente, parecia tão bom, parecia tão sábio, né? O nicolaítismo, esse domínio humano na igreja, conquistando o laico, né? Conquistando o laico, fazendo o laico seus escravos, seus servos. Né? Isso é nicolaítismo. Então, tomou o domínio e como uma jiboia, extraiu a força e o próprio fôlego e matou toda a espiritualidade que havia na igreja. Essa falsa vinha é astuta. É como um anjo de luz, até que se apodere de você. Agora, eu quero dizer que creio em liderança. Eu creio em liderança. Lógico, qualquer cristão creio em liderança. Amém. Mas não é em liderança de homens. Não é liderança de homens. Eu creio em liderança, mas não é em liderança de homens que eu creio. Eu creio na liderança do Espírito Santo, vindo através da palavra. A liderança vindo através da palavra. Eu também creio que Deus tem estabelecido homens na igreja, que são dotados pelo Espírito, e eles manterão a igreja em ordem. Eu creio isso. Eu creio também que a igreja é governada por homens que Deus envia para tomar conta. Mas esse governo é pela palavra. De maneira que não são homens realmente governando. Não são homens realmente governando, gente. Vamos entender a mensagem. Não vamos... E as pessoas pegam um parágrafo aqui, isolam aqui um pedacinho aqui, vão falar, eu creio que Deus envia homens para governar a sua igreja. Mas essa liderança é pela palavra, então não são homens governando, é a palavra governando. Amém, isso é verdade. De maneira que não são homens realmente governando, mas o Espírito de Deus, porque a palavra e o Espírito são um. Hebreus 13, 7. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Você entendeu o quê? Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus. Então era a palavra na frente. Amém. A palavra liderando. Agora, quando o pastor vem e nega que Cristo manifestou nesta era na forma do Filho do Homem, eu ouvi pastores falando isso aí. Nessa era não foi filho do homem, mas foi filho de Deus. O Bruno fala em várias mensagens, nessa era foi filho do homem, não filho de Deus. Como que você pode chamar um homem desse pastor, meu guia? É uma liderança humana, porque ele não tem a palavra. Quando esse pastor vem e fala, o dízimo é meu, eu faço o que eu quiser com o dízimo, porque é meu, eu posso comprar o que eu quiser. E eu estou seguindo o homem falando que ele é meu líder, meu pastor. Se o Bruno fala, o pastor não é o dono do dízimo, ele é o administrador. Ele administra o dízimo para Deus, para o reino de Deus. Amém. O dízimo não é. Jamais foi uma propriedade exclusiva dele, pertencendo a ele, não. Ele pode viver do dízimo, lógico. Mas o dízimo é para ele viver ali, né? No básico da vida dele. Mas o restante é para administrar para o reino de Deus. E o Mombrana foi o nosso exemplo, o exemplo de cada pastor, de cada ministro. O Mombrana jamais usou o dinheiro do dízimo para o bem dele. Ele pegava desse dinheiro apenas aquilo que era necessário, que era chantilly, que ele precisava daquilo. Que era $100, não é, irmão? Isso. $100 por semana que ele sentia que ele precisava, que aquilo supria a necessidade dele. Né? E tem uma mensagem ali de 65, mensagem obras, fé é obra expressada. O Mormona fala que ganhou uma casa dos irmãos ali de oferta, ele sentiu que era errado pegar aquela casa para ele, então ele colocou ela no nome da igreja, não no nome dele, no nome da igreja, porque não era certo ele pegar aquela casa para ele. Ele falava, todo dinheiro que eu pego de oferta e dízimo é tudo para o evangelismo. Cada centavo que eu pego de oferta, cada centavo é para o evangelismo. Então o dízimo não é para ser do pastor. Esses homens estão roubando o Senhor.
roubando o povo. É verdade. Roubando o povo. Sem, não tem a palavra, não tem a palavra. Não são chamados para pregar o Evangelho. E o povo chamando ele de meu líder, meu pastor. Meu Deus, as pessoas não conseguem seguir a palavra, seguir a liderança da palavra. Esses homens não são chamados para pregar o Evangelho. Estão enganando o povo, trazendo coisas que o Mombrana não trouxe. Mas veja o que estava acontecendo lá atrás, na página 75 dessa mensagem, ainda. Mas veja o que estava acontecendo lá atrás. Aquela falsa vinha, estava se apoderando e ensinando que o domínio pelo homem era correto. Esses grupos não falam isso também? Que o domínio do pastor é correto? O mesmo espírito, irmão, o mesmo espírito nicolaíta, o mesmo espírito que tem as denominações tradicionais, também estão nesses grupos que se diz da mensagem, o mesmo espírito nicolaíta. Será que você não consegue ver, não consegue? Satanás fura os dois olhos, pessoal, para não ver, né, o que fez ali com Sansão, fura os dois olhos, para não ver, né, o inimigo ali, e é o mesmo inimigo, o mesmo nicolaitismo, o mesmo domínio, é como o fala aqui nessa mensagem. Mas veja o que estava acontecendo lá atrás. Aquela falsa vinha estava se apoderando e ensinando que o domínio pelo homem era correto. Ela ensinou que a igreja tinha que ser governada, que era correta, uma coisa correta. Não é isso que os grupos falam? O nosso líder, o pastor, não é, o nosso líder é a palavra. Enquanto a palavra está naquele pastor, sim, ele é o nosso líder, porque a palavra está, mas não é ele que é o líder verdadeiro, o líder é a palavra, porque a palavra está ali. Mas no momento que ele fala que o dízimo é dele, é exclusivo dele, todo dele. Ouvi o pastor falar que ele não pode nem encher o tanque do carro para pregar, porque o dízimo é dele. Ouvi falar que não pode nem pagar a igreja ali, comprar a igreja, porque o dinheiro é dele, não pode. O dinheiro é meu, irmão. Cada coisa que vê aí, e o povo chamando esse homem de pastor, meu Deus. Ela ensinou que a igreja tinha que ser governada. Ela ensinou um controle sobre o povo. Mas em vez de fazer da maneira de Deus, eles simplesmente assumiram a autoridade e investiram todo o poder espiritual em suas próprias mãos e surgiram com um sacerdócio santo, posto entre Deus e o povo. Diz que são sacerdotes. Esses pastores dizem que são mentira. Mentira, irmão. Não há sacerdócio no meio da igreja. Não existe uma classe sacerdotal, isso foi abolido na cruz do Calvário. Amém. No Velho Testamento, na Igreja do Testamento, havia aquele grupo sacerdotal ali que ficava ali, intercessores entre Deus e o povo ali de Israel. Mas no Novo Testamento isso foi abolido. Não existe um sacerdócio entre Deus e a igreja. Esses homens estão mentindo, estão querendo poder, estão querendo que autoridade sobre o povo, dizendo que são o sacerdócio de Deus, enganando o povo, o sacerdócio de Deus, somos sacerdote de Deus. Mentira, irmão. No Novo Testamento diz a palavra de Deus, toda a igreja é sacerdote. Cada membro, cada igreja, cada irmão, melhor dizendo, cada irmão, cada irmã são sacerdotes de Deus, são sacerdotes santos. Você, irmãzinho, você, irmão, todos vocês, faz parte da noiva, são sacerdotes. Amém. Desperta para a palavra enquanto é tempo, porque vai chegar um momento que não haverá mais. Porque depois que é tocada a trombeta do jubileu, aqueles que rejeitam a voz são marcados para sempre, né, com a sovela em suas orelhas, e depois jamais ouvirão, jamais poderão aceitar. Então é tempo agora de abrir os olhos, de ver o que está acontecendo. Né? Vamos voltar a ler aqui. E o povo, eles voltaram diretamente ao antigo sistema araônico. Voltaram ao sistema araônico outra vez, ao Velho Testamento, onde tinha ali um sacerdócio santo ali. Voltaram àquele sistema outra vez. E hoje estão assim. Não podemos falar contra pastores, são sacerdotes, não podemos falar sobre o ungido do Senhor. Que ungido, irmãos? São ungidos no Espírito, não na alma. O Bruno fala, eles têm o Espírito Santo, batizado no Espírito Santo, em seus espíritos, mas a alma está negra como piche. É verdade. A alma está negra como piche, porque se tivesse Espírito Santo na alma, como
não dá amém na palavra de Deus? Senhor. Como recusar a palavra de Deus? O Espírito Santo não pode negar a palavra. Quem tem o Espírito Santo não pode negar a palavra de Deus. Como esses homens negam que nesta era o Filho do Homem se manifestou novamente? Não o Filho do Homem, o Filho do Homem. E aí ele diz que esses homens são seus líderes, seus pastores. Isso mostra que eles não têm a palavra, não é a palavra de Jesus que é o pastor ali. Porque se fosse, eles iriam perceber, ver que não é a palavra que está liderando, é homens liderando. Porque o Mormon é claro em dizer que nessa era foi o Filho do Homem outra vez, Deus em plenitude corporal. Deus nessa era, mas em plenitude novamente, principalmente um profeta. Um profeta só faz 4 milagres, 8, Elias só fez 4 milagres, era uma porção da palavra, um profeta de Deus. O ministério de um profeta. Eliseu só fez 8 milagres, tinha uma pessoa dobrada no espírito de Elias, mas só fez 8, porque era o ministério de um profeta naqueles dias. Mas nessa era, não, nessa era, através do Umbanda era feito centenas de milagres numa noite só. Centenas de milagres, foi plenitude outra vez, o ministério do Filho do Homem. Amém, Senhor. Através de um Filho do Homem que foi o irmão Branda, foi o canal humano para esse ministério, a plenitude nessa era. O irmão Branda tinha em si mesmo somente uma porção do Espírito Santo, é lógico. Mas nessa porção veio, descia ali, naqueles momentos especiais ali, descia sobre ele, na fim da oração ali, a plenitude outra vez. Amém, E esses homens negam isso. E outros grupos vêm e falam que já é a segunda vinda. O Umbanda fala que não foi a segunda vinda, esse ministério não foi a segunda vinda. Esse ministério foi o último sinal antes da segunda vinda. Esse ministério não foi a segunda vinda de Cristo. Para que fala que aquela nuvem ali foi a segunda vinda. Que mentira. Que mentira. O Umbanda fala que aquela ali foi apenas para mostrar o quê? Para mostrar o quê? Que Cristo, Jesus Cristo, né? Para vindicar o ministério do Umbanda, o ministério dessa última era. E foi para mostrar também que Cristo é a plenitude, Ele é a suprema deidade. Aquela coluna, aquela nuvem ali foi para mostrar a suprema deidade de Jesus Cristo, que Ele não é nada mais nem menos do que Deus, Ele é o próprio Deus. É verdade. Foi por isso que veio ali não foi a segunda vinda de Cristo. Nessa era foi o ministério do último sinal. Mas as pessoas chamam esses homens de ministros, de pastores ainda. Né? Senhor, cremos. Eles voltaram diretamente ao sistema araônico, voltaram ao velho sistema de sacerdócio outra vez. Sendo que no Novo Testamento toda a igreja é sacerdote. Rejeitaram o rei, né? O rei é rejeitado. Rejeitaram o profeta de Deus. Nós queremos no profeta. Eles falam que crê, enganam o povo dizendo que crê, mas não crê. Não crê. Olha a confusão doutrinária que há no meio dele, cada um ensina uma coisa diferente do outro. Você percebe que não é o Umbanda ali que é o líder, mas são homens. Nicolai Tiro pegou esse povo novamente, eles voltaram ao velho sacerdócio araônico. É verdade. Eles tornaram-se anticristo. Anticristo. É isso que eles são, anticristo. Ao negar a palavra, nega Cristo. Se torna contra Cristo. Dizendo que são cristãos, mas se tornaram anticristos. Eles tornaram-se anticristo, pois desfizeram-se da mediação dele e impuseram a sua própria. Deus aborreceu isso. Os Efésios aborreceram isso. E qualquer verdadeiro crente também aborrecerá. Qualquer verdadeiro crente aborrece esse nicolaítismo que há no meio do povo, chamado da mensagem. Qualquer verdadeiro crente odeia essa coisa de colocar o homem lá em cima, né, como se fosse algo... Não. Né? Nada disso. O prazer deles é o quê? Ser chamado de pastores. Né? O maior prazer que tem é isso, ser chamado de pastor, fulano de tal, né, de pastor. Lá nos Estados Unidos, irmãos, nem essa palavra lá não é muito usada, pastor. Lá são chamados o quê? Reverendo, ministros, né? Ministros, né? Lá nem usar essa palavra pastor, lá não é usado. E eu nem sei se na Bíblia diz pastor ali na tradução correta ou não. Às vezes nem é isso, né, irmão? Ali onde fala, Deus deu um para pastores, doutores, né? Querendo, né, o aperfeiçoamento
da igreja, é claro que tem esse ministério, é lógico, né? Mas eu tô falando assim no grego realmente, o que está falando, né, com a palavra